Você já pensou ser dono de um pedacinho de um shopping? Talvez a resposta seja não, mas tudo isso é possível. E não somente de um shopping, mas também de um grande centro comercial, de um hospital, de um grande galpão logístico. E tudo isso é possível através de investimentos em fundos imobiliários. Mas afinal, o que são fundos imobiliários? Fica comigo que eu vou te explicar. Olá pessoal, eu sou Wesley Meirelles, sejam todos bem-vindos ao canal. Este canal foi criado para você que quer alcançar a liberdade financeira e viver de renda passiva. Agora, sem enrolação, vamos para o tema fundos imobiliários. Na prática, é como se fosse um condomínio fechado ou um conjunto de imóveis divididos em várias partes e que cada uma dessas partes você pudesse negociar com outros investidores. E cada uma dessas partes tem nome, elas se chamam cotas. E quanto mais cotas você tem, maior é a sua participação no fundo. Estas cotas são negociadas na Bolsa de Valores. Através de uma corretora, você abre o seu home broker e ali você consegue comprar estas cotas. A partir daí, você se torna dono deste fundo imobiliário e todos os meses você passa a receber um valor em aluguel desses inquilinos, que alugam salas, lojas, dependendo do fundo. E quais são os tipos de fundos imobiliários? Existem várias classificações, mas a que eu gosto mais é aquela que divide os fundos imobiliários em três grandes grupos. Primeiro, fundos de tijolos. Estes fundos são formados por imóveis físicos. Segundo, são os fundos de papel. São aqueles que não têm imóveis físicos no seu portfólio. E terceiro, são os fundos híbridos, que são uma mistura de fundos de tijolo com fundos de papel. Falando especificamente sobre fundo de tijolo, nós podemos dividi-lo em diversos grupos, como fundo de lajes corporativas, que também é conhecido como fundo de escritórios, fundo de shoppings, fundo de galpões logísticos, fundos de hotéis, fundo de hospitais e entre outros. Em relação aos fundos de papel, existem os fundos de fundos, que são fundos que aplicam seu dinheiro em outros fundos imobiliários. E também existem os fundos de recebíveis imobiliários, que são aqueles fundos que aplicam em títulos do setor imobiliário e papéis do setor imobiliário, como, por exemplo, as LCIs e CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E em relação aos fundos híbridos, eles são justamente a mistura dos fundos de tijolos, ou seja, eles têm alguns imóveis físicos no seu portfólio, mas também alguns investimentos de papéis do setor imobiliário. Agora, eu quero te mostrar algumas vantagens de você começar a investir em fundos imobiliários. Primeira vantagem, baixo custo para começar. Se você for comprar um imóvel diretamente, você vai precisar colocar muito dinheiro ali, dinheiro seu ou financiado. E dependendo do lugar onde você escolher este imóvel, como por exemplo no centro de São Paulo, hoje 70 metros quadrados ali está custando em média R$ 1 milhão. E nos fundos imobiliários, não. Para começar a investir em fundos imobiliários, hoje você começa com R$ 100 ou às vezes até menos. Existem cotas de R$ 10. A segunda vantagem de se investir em fundos imobiliários é a sua diversificação. Por quê? Com apenas um investimento em um fundo que seja formado por diversos imóveis, caso aconteça, por exemplo, algum problema com um desses imóveis, se ele pegue fogo, ou se algum inquilino deixe de pagar, ou se haja algum problema estrutural e este imóvel precise ser desocupado, você tem outros imóveis e automaticamente a sua carteira fica mais protegida. Aliás, este é um dos motivos porque eu gosto de investir em fundos imobiliários formados por diversos imóveis, justamente por essa questão. Eu não gosto de investir em fundos imobiliários compostos por apenas um imóvel. São aqueles chamados de monoativo. E além disso, como o valor inicial de investimento é baixo, você pode investir em diversos tipos de FIIs
criando assim uma diversificação e protegendo a sua carteira de investimentos. A terceira vantagem é a alta liquidez. Como as cotas são negociadas na Bolsa de Valores, é só você entrar lá no seu aplicativo ou na sua corretora ou através do seu banco e comprar estas cotas. Ou se você quiser vender, é só fazer a mesma coisa. A quarta vantagem de investir em FIIs é a isenção do imposto de renda. É aquele dinheiro que todos os meses o fundo repassa aos seus cotistas, referente aos aluguéis recebidos pelos inquilinos daquele fundo. Você sabe que quando você tem o seu imóvel e coloca ele para alugar, você tem que pagar o imposto de renda sobre os valores que você recebe dos seus inquilinos. E sobre os fundos imobiliários, você fica isento dessa taxa. Agora, na prática, eu vou te mostrar como você faz para se tornar um cotista e começar a investir em fundos imobiliários. Agora, pessoal, eu estou aqui dentro do meu aplicativo do Banco Nubank, que é a corretora que eu utilizo. A gente vai clicar em cifrão e depois em investir. Agora a gente vai clicar em ações. E aqui a gente vai colocar a cifra do fundo imobiliário que a gente quer comprar. No caso aqui o MXRF11, que é um dos fundos de investimentos mais conhecido da nossa Bolsa de Valores, é onde tem mais cotistas. É o fundo imobiliário mais conhecido da Bolsa de Valores, MXRF11. Com R$10 você consegue comprar. Hoje ela está custando R$ 9,14. Agora eu clico aqui em comprar. No caso eu coloco uma cota, que é só para questão mesmo de exemplo. Vocês vão observar que apareceu 9,24, porque todas as vezes que a gente vai fazer uma operação na Bolsa, vai ser cobrado uma taxa. Só que essa taxa depois ela é reembolsada para você de novo. Então aí o valor da cota é 9,14, mas hoje eu vou estar pagando 9,24. Agora o banco pede a senha. Parabéns, a sua compra foi agendada. Como eu estou efetuando esta compra no fim de semana, então provavelmente essa compra ela só vai ser executada na segunda-feira. E agora, coloca aqui embaixo nos comentários se você já investe e se está em busca da sua liberdade financeira. E se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de se inscrever neste canal e deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, Deus te abençoe, tchau.